Aí, começando então, né? A estrutura interna da Terra e a crosta terrestre. Até hoje, não se sabe ao certo do que é formado o interior da Terra, certo? A gente sabe que tem um núcleo, ou tem um manto, mas não sabe exatamente, certo, o que é o interior da Terra. Aí aqui descendo. Isso porque o material que sai do seu interior através do vulcão vem de profundidade de no máximo 200 quilômetros, certo? O material que sai da lava do vulcão, ele vem de uma profundidade de no máximo 200 quilômetros, certo? Aí aqui do lado a professora colocou: as perfurações mais profundas já feitas atingiram 13 quilômetros. Olha só, as perfurações feitas pelo homem, pela humanidade, mais profundas, né, atingiram 13 quilômetros de profundidade. Só que o material que vem do vulcão, vem da lava do vulcão, a lava do vulcão, né, ela vem de 200 quilômetros de profundidade, né? Então a gente, até onde o ser humano já cavou, já abriu buraco, não tem como saber depois desses 13 quilômetros o que tem lá, né, até chegar nesses 200 quilômetros, né? Esses 180 quilômetros, 187 quilômetros, sei lá, 177 quilômetros, não tem como saber o que tem nesse material, porque a gente ainda não cavou lá, certo? Então veja só que incrível, né? A questão do interior da Terra. Até hoje a gente não sabe ao certo o que é formado o interior da Terra, certo? Por isso que ela botou em azul. Até hoje a gente não sabe o que ao certo que é formado o interior da Terra. Por quê? Porque a gente só conseguiu cavar 13 quilômetros. E a gente sabe que 200 quilômetros ainda, até 200 quilômetros abaixo da profundidade, ainda tem coisa lá que sai de lá e vem para a superfície. Então a gente precisa estudar isso aí. Entendeu? E quem é que estuda isso? São geólogos, né? São geógrafos também. A galera estuda, né? Essas questões para ter respostas para a gente, né? Aí aqui embaixo em roxo está destacado, né? As melhores informações são fornecidas pelo estudo da propagação das ondas sísmicas provocadas por vibrações da crosta terrestre que tem sua origem no interior da Terra, certo? Essas vibrações são chamadas de abalos sísmicos, né? Vocês já ouviram falar de abalos sísmicos no jornal, provavelmente, né? Em algum momento assisti jornal. Abalo sísmico é aquilo que, tipo, dependendo da sua força, né, vai ser sentido aqui na Terra, na superfície terrestre, de uma forma, né? Alguns vai ser um pequeno tremor, outros vão ser uma leve movimentação de terra, mas outros vão ser pesados e vão ser terremotos de grande magnitude, como aconteceu no México recentemente, certo? Existe a escala Richter, que fala sobre isso depois, a gente vai falar sobre isso depois também, mas o terremoto, né, o que a gente chama de terremoto, nada mais é do que um abalo sísmico de grande intensidade, né? E aí por isso que a gente tem que saber o que é formado o interior da Terra, né? O que faz provocar um abalo sísmico lá no interior da Terra forte o suficiente para ser sentido aqui na superfície de uma maneira tão estrondosa como é um terremoto de magnitude 7,6, alguma coisa assim. Pera aí, rapidinho. Eu tô mudando aqui a configuração. Pronto. Agora vocês estão me ouvindo só de uma conta. É? Ai, meu Deus. Não, o microfone tá ligado ainda. Pronto. Agora sim. Agora vocês estão me ouvindo só de um. O outro microfone é melhor. Esse aqui é muito ruim. Então, voltando pro slide, né? Então, vocês entenderam o que é um abalo sísmico? Quando vocês vêem na televisão, né, falando, aconteceu um abalo sísmico, né? Então, agora vocês estão entendendo o que é um abalo sísmico, né? É isso aqui, doido, ó.
O abalo sísmico nada mais é do que uma vibração que acontece no interior da Terra, certo? E ele é sentido aqui na superfície, dependendo de basicamente, né? De uma coisa também, que é a física também, né? A questão das ondas sonoras, né? Elas, quanto maior a profundidade do abalo sísmico, né? Onde foi o abalo sísmico, onde ele aconteceu, quanto mais profundo, maior a propagação dele aqui em cima na superfície, entendeu? Então, quando o abalo sísmico acontece próximo à superfície, é um tremorzinho de terra bem simples, né? Às vezes não é nem sentido percebido por nós. Quando o abalo sísmico é muito profundo, escala muito profunda, aí a gente consegue sentir aqui na Terra, na superfície, de forma mais violenta, né? Que é o caso dos 3 terremotos que aconteceram lá no México e outros terremotos também que já destruíram o mundo por aí. Certo, galera? Então, o abalo sísmico a gente tem que descobrir, a gente tem que estudar a profundidade por causa disso, entendeu? Aí a gente vai agora avançando um pouco o slide, certo? Até chegar aqui em crosta terrestre, manto e núcleo. Oi! O abalo sísmico acontece direto, assim, sempre? Não, o abalo sísmico ele vai acontecer por causa de fenômenos específicos, né? Por exemplo, ele pode acontecer por causa do encontro de placas tectônicas no subsolo. Ele pode acontecer por causa de alguma coisa que aconteça ali, tipo um evento muito pesado acontecer na superfície provoca um abalo sísmico lá embaixo, entendeu? Tipo explosão de uma mineradora, alguma coisa assim, certo? Então, o abalo sísmico ele não acontece a todo momento. Toda hora está acontecendo abalo sísmico, certo? Mas ele acontece várias vezes no dia. Só que aí, dependendo da profundidade e da força, é que a gente vai saber sentir aqui na Terra. Aí, por isso que existe um equipamento chamado sismógrafo, que é o aparelhinho que mede, né, esses abalos sísmicos. Ele mede a força dos abalos sísmicos e tudo mais. Que aí a gente consegue saber como é que acontece, com que frequência acontece esses abalos sísmicos, né? Mas raramente a gente vai sentir um abalo sísmico. Raramente, entendeu? Vai ser mais fácil, a gente vai sentir quando a gente tiver no terremoto, né? Deus me livre de sentir uma coisa dessa. Mas a gente raramente vai sentir um abalo sísmico, porque eles acontecem com frequência, entendeu? Não a toda hora, mas a gente não consegue sentir aqui na Terra, na superfície, por causa disso, entendeu? Por causa da sua força e intensidade. Não deve ter sentido mesmo, não, porque nos meus 10 anos de vida eu nunca senti isso. Pois é. Porque realmente, como eu falei, entendeu? Raramente a gente vai sentir isso. Só se a gente estiver mesmo participando de um terremoto para sentir. Entendeu? Que é isso aqui? Mensagem doida aqui de Davi. Enfim, né? Aí o que a gente acontece? O professor eu mandei sem querer, eu tava escrevendo, não era pra mandar não, eu não ia mandar isso não. Tá bom. Tudo bem. Mas então, né? Continuando então. Ele tá aqui em crosta terrestre, manto e núcleo, né? Vocês estudaram isso em ciências? Vocês olharam isso em ciências? Não. Ainda não? Eu pensei que vocês já estavam estudando isso em ciências. Então tudo bem, né? Mas já estudei sobre crosta, manto e núcleo na minha outra escola.
Então você ainda lembra aqui desse assunto aqui. Vamos ver se você lembra aqui, né? Vai. Fala pra mim aí o que eu vou tirar daqui, ó. O que é constituído o núcleo inferior? Não tô escutando direito. O que é constituído o núcleo interior? O que tem no núcleo interior? Rocha. De dentro, né? Tem 2 núcleos. Acho que é rocha e lavas, não sei. Bora ver. Tem o núcleo líquido. Olha só a imagem do slide. Tá carregando. Apareceu. Tem o núcleo líquido, que é onde meu mouse está aqui em cima, e tem o núcleo sólido, né? Esse núcleo sólido, ele é rochoso, certo? Então ele é bem duro mesmo. E o núcleo líquido, o nome já está falando, né? Líquido. É o núcleo que é bem pastoso, né? Que a gente chama, que a gente consegue pensar uma coisa igual, é a lava do vulcão. Né? Aquela lava parece terra pegando fogo, mas sem chamas, só queimando. É o núcleo líquido. O manto inferior aqui também, né? Outra camada entre o núcleo e a crosta é o que nos protege. Vamos ler aqui primeiro aqui. Vamos começar do slide. Então, professor, eu estudei com o David há muitos anos, né? E a gente estudou isso, só que não foi aprofundado, assim. Só falou do manto, o núcleo externo e interno, só falou disso, não falou muita coisa. O que é feito, essas coisas, não. Então a gente vai vendo aqui agora. Vamos começar aqui pela crosta terrestre. Certo? A crosta terrestre, aqui no mapa, ó. Mapa não, na foto aqui do globo. Do globo terrestre, certo? Vocês conseguem ver aqui onde está o mouse, ó, crosta continental. A crosta é a parte superficial ou externa, né, do planeta. É a parte onde a gente vive, certo? Ela é uma fina camada, é uma camada relativamente fina, com espessura que varia de 5 a 70 quilômetros aproximadamente, né? Sendo mais espessa nos continentes, até 70 quilômetros, e mais fina, meu Deus, no fundo dos oceanos. Vai acontecer uma coisa estranha aí na tela aí, mas ignore. Cadê? Não aconteceu. Que aconteceu uma coisa muito estranha aqui, mas enfim. Então, certo, galera. Crosta, ó. A gente tá numa camada fina, sabia? Uma camada fina, tem uma camada, ó. Veja só. A espessura dela, da onde a gente tá, do nosso pé, até ela chegar no manto inferior, vai variar, certo? De 5 quilômetros até no máximo 70 quilômetros de espessura, certo? Em tamanho, em escala de tamanho, vamos dizer que tipo 70 quilômetros é daqui até Itambé, em linha reta, né? E 5 quilômetros é tipo a conquista de uma ponta a outra, de norte a sul, ponta a outra. Então, tipo, imagine, nesse lugar que é de 5 quilômetros, né, é muito próximo do manto. E o homem já cavou o quê? A 13 quilômetros de profundidade. Então, esse lugar de 5 quilômetros, a gente pode cavar e descobrir o que tem no manto, né? É assim que a gente descobriu, na verdade, né? Já deve ter sido feito isso, né? E aqui, aqui embaixo está falando, né? Sendo que o quê? A camada mais espessa é a parte do continente, né? Onde a gente está, os continentes. Então, tem 70 quilômetros nessa parte dos continentes. Só que quando chega no fundo dos oceanos, a espessura é de 5 a 10 quilômetros, certo? Então, isso aqui, o que isso pode acontecer também, né? Rachaduras liberarem magma no oceano, e aí o magma em contato com a água ele vai solidificar, né? Vai virar uma rocha magmática que vai, com o passar dos anos, vai ficar crescendo,
Isso, num projeto de centenas de anos, vai se transformar em um vulcão, que num processo de milhares de anos vai se transformar em uma ilha. E assim se forma, né, um novo lugar na Terra. Tá vendo? Que legal, interessante, né? Eu tô vendo esse bate-papo aí, viu, Arthur, Davi? Ai. Oi? É chato da gente falar. É. Você desiste aí de me chamar de Davi. Eu não entendo. É David. É David, né? É David. David, professor. David, Meu Deus, pô. o professor me dá apelido e ele mesmo esquece meu nome. É David, pô. Vamos lá, David. Manto, né? Ó, o manto, ou camada intermediária, é composto, por sua maioria, parte, né, pelo magma. O que é o magma, né? O magma é aquela lava que eu falei pra vocês. Aquela terra que parece estar pegando fogo, mas sem chama. Que a gente vê saindo do vulcão, né? O magma. Certo? Então o manto, que também é chamada de camada intermediária. Manto aqui, ó. Vou mostrar na foto do Globo aqui de novo. Pera aí. Aqui, ó. Onde meu mouse tá, ó. Manto, ó. Isso aqui é magma. Certo? Então o manto, magma abaixo do manto, encontra-se o núcleo da Terra, né? Que pode ser os minerais, o níquel e o ferro. Os tipos de minerais que são encontrados no núcleo da Terra, né? Por isso que, tipo, a Terra ela é bem rica nesses minerais, né? Opa! Vamos lá, estrutura interior da Terra. Certo? Então aqui, ó. Que imagem legal aqui, ó. Bem estranha, né? Dá um zoom aqui. Olha, como é que... Essa é uma imagem de como a gente supõe que é o interior da Terra, né? A partir do que a gente descobriu até agora. Imagem de satélite, infravermelho, cavando e outras coisas. Certo? Onde o mouse tá aqui, a mãozinha aqui, ó. Veja só, ó o manto, ó. Ó, crosta, profundidade de 5 a 30 km. Manto, 2.900 km de manto. A maior parte, sabe, de manto. Tem 2.900 km. 2.900 km é um pouco menos que o Brasil de norte a sul. O Brasil de norte a sul tem uns 3.100 e pouco, 115 quilômetros, se eu não me engano. 3.000, tem mais de 3.000 quilômetros. Então 2.900 é nem o Brasil de norte a sul. Caberia um Brasil aqui no manto. E o núcleo líquido, a parte do núcleo líquido, tem 5.100 quilômetros. 5.100 quilômetros é como se estivesse saindo de Ceará, Fortaleza, no Ceará, para a África. Um país da costa africana, costa oeste africana. Não me lembro agora, não me recordo agora se é Angola ou como é que é. Qual é? Mas a distância de atravessar o oceano Brasil-África, certo? 5.100 quilômetros. Caberia uma distância de um oceano aqui, ó, do planeta Terra, no núcleo líquido. E o núcleo sólido não se sabe. Espessura. Que isso? Descendo mais um pouco aqui, tem mais um gráfico aqui, né? De como seria a Terra. Olha só que legalzinho. Tem uma imagem tampando aí a leitura. Vocês conseguem ler? Ler as palavras que tá nessa imagem? Dá pra ler tudo? Dá. Beleza, então vamos fazer a leitura aqui, né?
parte de cima ali. Litosfera e parte superior do manto, né? Crosta terrestre é a parte superior do manto, certo? O manto é a camada inferior da Terra. O manto é composto de quê? Material magmático rico em silicatos, né? Ele está em estado sólido com movimentos lentos de circulação, certo? O manto, ele não, magma, ele não fica parado, ele está se movimentando e em movimento de circulação, certo? Então o magma que passa debaixo do Brasil passa debaixo do Japão também, certo? Material magmático porque vem do magma, ok? Aí aqui no manto, ainda no manto, do outro lado, onde o mouse está a mão, onde está o mouse, ó, tá vendo? Aí são as camadas do manto, ó. Tem a camada da astenosfera, que é o máximo que o ser humano conseguiu chegar, né? A astenosfera. E aí depois disso tem outra camada aqui, que já é magmática. Entendeu? Aí 2.900 km, núcleo externo e núcleo interno. Ó, núcleo externo, líquido. Tá vendo aqui? O mouse é o mouse. Núcleo externo, líquido. Embaixo, núcleo interno, sólido. Certo? Núcleo constitui-se provavelmente de ferro em estado sólido. Ferro em estado sólido. Não é o ferro que a gente conhece como ferro, viu, galera? Esse ferro que a gente conhece como ferro já é o ferro depois do processo de transformação em ferro. Nesse ferro que vocês conhecem, no caso, né? Então já tá acabando já. Esse aqui é o último. Claudinei tá pedindo para participar da reunião agora. Toma vergonha na tua cara, Claudinei. 5 minutos para acabar. Oh, é brincadeira, coisa dessa, viu? Então, né, continuando. Essa é a última parte que eu vou dar uma introduçãozinha aqui para vocês sobre as placas tectônicas, né? Que aí a próxima aula a gente vai falar sobre as placas tectônicas. Então, né, continentes e a mobilidade da crosta terrestre. Em 1912, o cientista alemão chamado Alfred Wegener divulgou uma teoria chamada deriva dos continentes, segundo a qual, há milhões de anos, existia um bloco único continental, que ele denominou Pangeia. Aproximadamente entre 200 e 250 milhões de anos atrás, a Pangeia teria se rompido, formando dois grandes blocos: o continente Laurasiático no norte e o continente Gondwana no sul. Após essa primeira separação, outras subdivisões teriam ocorrido, até que os continentes tomassem a forma e as dimensões atuais. Então esse é o assunto da próxima aula. Pangeia, depois ele foi se separando totalmente. Beleza? Na próxima aula a gente vai falar sobre isso, continentes. Beleza, galera? Eu vou encerrar aqui a chamada de vídeo, mas... Oh, chamada de vídeo não, a gravação. Mas a gente vai continuar conversando aqui rapidinho. Valeu, galera.